Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Ensinai-me a viver os vossos preceitos, as vossas leis. Quero guardá-lo fielmente até o fim. Dai-me o saber, a inteligência, a sabedoria, para entender a tua vontade, Senhor. Guiai os meus passos, meus pés, para entrar no caminho estreito em busca da felicidade verdadeira. Inclinai o meu coração para que ele seja a tua moradia, ó meu Deus. Desviai o meu olhar das coisas vãs, daquilo que não é bom. Meu irmão e minha irmã, peçamos ao Senhor que Ele nos ensine a amar, que Ele nos ensine a fazer sempre a sua vontade, que Ele nos ensine a andar pelo caminho estreito, nessa busca da felicidade. Que Ele nos ensine a servir os nossos irmãos e as nossas irmãs. Que Ele nos ensine a inclinar o nosso coração para pedir, para elevar a Ele uma prece. Que Ele nos ensine a rezar, a orar pelos nossos irmãos e irmãs. Queremos agora trazer presente, meu Senhor, e colocar nas tuas mãos a Maria Rita, o Miguel Barros Barbosa, Davi Lucas, Pedro Miguel, Ana Gabriela, Júlia dos Santos, Ana Lins, Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues Neres, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho e a família, Maruli e toda a sua família, Liene Santana Rocha, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Dailma Souza, Raimundo José Coelho, Maria Almeida de Araújo, Maria Auxiliadora Castro, Ubaldo Cardoso, Heleno Magalhães Neves, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira Gomes, Eduardo Oliveira Gomes, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Sandra Nádija da Silva e Gildevan Alves Campos. Também quero pedir a oração a vocês pela minha mãe, que tem sentido muita dor hoje. Ela sentiu ontem, na verdade, ela sentiu dores o dia inteiro. Quero pedir a oração de vocês para que Deus passe a mão nas suas dores e que ela fique bem, né? Queremos também trazer presente nossos familiares. Queremos rezar pelas vítimas da pandemia, pelas vítimas da guerra e das enchentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir hoje a nossa Bíblia no Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os conhecerão pelos frutos deles. Por acaso se colhem uva de espinheiro ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Pelos frutos deles é que vocês o conhecerão.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós hoje somos comparados, né, por Jesus como árvores que dão frutos. E nós precisamos ser essas árvores boas que produzem bons frutos. Esse é o convite do Evangelho de hoje. Nós precisamos ser árvores boas e produzir bons frutos. E Jesus, ele é interessante que no Evangelho de hoje ele nos alerta a termos cuidado com os falsos profetas. E aí ele vai dizer que esses falsos profetas, eles vêm né, vestidos de cordeiro, né? E por isso que aí é difícil a gente identificar esses falsos profetas, porque eles vêm vestidos de cordeiro, mas como diz o próprio Evangelho, por dentro são lobos, né? São lobos bravos mesmo, né? Vêm vestidos de cordeiro, mas no entanto dentro, e aí fica difícil da gente identificar, né? A não ser que a gente esteja bastante atentos e atentas e olhar bastante para os frutos desses falsos profetas. Aí sim vai dar para a gente identificar. Aí a gente precisa rezar muito, pedir muito a Deus, né? Rogar muito para que a gente possa identificar quem são esses falsos profetas. São árvores más que produzem maus frutos. Os falsos profetas são árvores más que produzem também maus frutos. E serão reconhecidos e conhecidos pelos frutos que produzirem, né? Então fica fácil, mais ou menos fácil de identificar pelos frutos dessas pessoas, né? O que elas estão produzindo, que tipo de fruto elas estão produzindo. E olhar também se eu também não estou produzindo frutos que não servem para ser, né, saboreado. Porque através das minhas ações também dá para descobrir, né? E às vezes a gente precisa tomar essa consciência, né? Por quê, minha gente? Porque quando os frutos são bons, né? Os frutos bons que devemos produzir, quais são esses frutos? Aí talvez fique mais fácil um pouquinho. Quando a gente sabe quais são os frutos bons que todos nós, cristãos, seres humanos, filhos de Deus, somos convidados a produzir. Quais são esses frutos? O amor, a paz, a esperança, a solidariedade, a alegria, a bondade, a felicidade, a mansidão, o domínio de si mesmo, de si próprio, né? E assim por diante. Esses são os frutos, né? Das pessoas que são boas, né? Das pessoas que temem a Deus, que fazem a vontade de Deus, elas vão com certeza produzir esses frutos, né? Do bem, dos frutos do bem. E aí, mais uma vez, para a gente fixar bem na nossa cabeça e dar uma olhadinha para saber se nós estamos produzindo esses frutos da paz, da esperança, da aproximação, da caridade, né, da bondade, do amor, do perdão. Nós estamos produzindo esses frutos? São frutos bons, né? E quais são os frutos ruins que às vezes produzimos, né? Que às vezes produzimos na nossa vida? Quais são esses frutos ruins? Geralmente é a incapacidade de perdoar, de amar, a incapacidade, né, de pedir perdão, a fofoca, a mentira, o julgamento, né? O preconceito é um fruto muito ruim e que está aí muito na moda, a questão do preconceito, do julgamento, né? A gente julga sem conhecer a pessoa por dentro, às vezes a gente julga por fora, e isso, eu já dizia esses dias, né, que o julgamento, quando eu julgo alguém, eu estou tomando o lugar de Deus. Quando eu julgo alguém, seja lá quem for,
eu estou tomando o lugar de Deus, porque só Deus pode julgar, porque só Ele conhece o interior do ser humano. Só Deus conhece o nosso interior. Por isso eu não posso julgar. Também a falta de educação também é um fruto ruim. A inveja, o homicídio, o feminicídio e assim por diante são frutos ruins, podres e que faz muito mal para a saúde, faz muito mal para a vida das pessoas e faz muito mal para nós mesmos. Então, meu irmão e minha irmã, para que a árvore ela dê bons frutos, né? Frutos bons, do que ela precisa? Ela precisa regar bem, né? Ela precisa primeiro da raiz, né? E essa raiz precisa ser bem adubada, né? Essa raiz precisa ser bem cuidada. Então, e qual é? E quem é a nossa raiz? A nossa raiz deve ser sempre Jesus Cristo. Ele é a nossa raiz. E como é que eu devo adubar? Como é que eu devo é, adubar, cuidar dessa raiz? Com a oração, com essa, escutando a palavra, colocando essa palavra em prática, cuidando dos outros, né? Pedindo, né, sempre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o adubo, né? É o adubo que vai fortalecer, que vai nos fortalecer, na verdade, né? E nós precisamos muito, muito pedir ao Espírito Santo para que não apareça ou para que a gente não produza de jeito nenhum aqueles frutos, né? Que são ruins, como a mentira, como o ódio, como a fofoca, como a falta de educação, né? Como a ingratidão também é um fruto ruim. E a gente precisa olhar para nós mesmos, né? Eu olho para mim e olho que frutos eu estou produzindo, né? Que fruto nós estamos produzindo hoje. Então, esse é o momento para que a gente fique mais em silêncio com essa pergunta, né? Que fruto eu estou produzindo? Né? Qual é o fruto? Né? Que fruto eu estou produzindo, né? E que árvore sou, e que tipo de árvore eu sou? Eu sou aquela árvore que produz bons frutos ou aquela árvore que produz frutos ruins? E aí a gente precisa se pegar na mão, porque às vezes é próprio do ser humano, né? Às vezes a gente produz bons frutos, outras vezes a gente produz frutos ruins. E aí a gente precisa estar muito atento, porque às vezes a gente nem percebe, né? O outro percebe, né? Quem está de fora está percebendo, mas eu às vezes não me dou conta de que muitas vezes eu produzo esses frutos ruins. E aí eu afasto as pessoas, porque ninguém quer ficar perto de uma árvore que não dá bons frutos. Ninguém, né? Ninguém quer ficar perto. E aí todo mundo fala, as pessoas até falam também por fora, fofoca, né? E tudo, mas às vezes é verdade que também às vezes não se aproxima da própria pessoa e diz, olha, você nesse momento, naquele momento, você foi mal educada, né? Naquele momento você não foi, você foi preconceituosa, né? Você fez julgamento, julgou pessoas, seja lá quem for, o julgamento é muito ruim. Assim como eu não quero ser julgada, eu também não devo julgar os outros, né? Porque isso, e mais uma vez, eu não vou me cansar de repetir, o julgamento pertence a Deus. Eu nunca devo julgar o meu irmão, porque essa não deve ser uma atitude do ser humano, porque só Deus conhece o interior do ser humano e, portanto, só Ele pode julgar e mais ninguém. E mais ninguém. A gente precisa parar com isso, né? Quantas vezes nós julgamos a pessoa só porque a pessoa é assim, ou só porque a pessoa não é do meu grupo, não é da minha família, só porque a pessoa não comunga das minhas ideias, né, dos meus pensamentos, e daí eu já começo a julgar. Né? Quantas vezes nós somos também preconceituosos, preconceituosas. Então a gente deve sempre pedir a Deus para que a gente sempre produza esses frutos que faz bem para a nossa vida e faz bem para a vida das pessoas, que é o amor, a esperança, o perdão, a acolhida, a aproximação, a compaixão, a caridade, a solidariedade, a partilha. Olha quanta coisa boa que nós podemos produzir. E são justamente esses frutos que vão nos levar até o céu.
É através desses frutos. Pode ter certeza que não é através do dinheiro não, tá? Dos bens. Faz bem o dinheiro, faz que a gente pode comprar um monte de coisa, né? Mas não é o dinheiro que vai nos levar ao céu. Quem vai nos levar ao céu são justamente esses frutos bem aí. É como se fosse um cordão, né? Assim, um cordão, o amor, a paz, a esperança. E esse cordão deve ser tão grande que ele deve chegar lá no céu. E a gente vai chegar no céu através dele, agarrado nesse cordão. A gente pode agarrar nesse cordão até chegar ao céu. E os frutos ruins, né? A inveja, a incapacidade de amar, de perdoar, de pedir perdão, a fofoca, a mentira, né? E tantas outras coisas ruins, os julgamentos, a falta de educação, vai fazer o contrário, né? Vai ser um cordãozinho que desce e pode nos levar ao inferno, né? Lá, ó, bem lá embaixo mesmo, né? Então, assim, qual é o cordãozinho? Para onde, em que direção você está construindo, né, você está construindo, né, o seu cordãozinho? Né? Cada vez que eu faço bem a alguém, cada vez que eu amo alguém, que eu perdoo alguém, né, cada vez que eu não faço julgamento, cada vez que eu não trato as pessoas com preconceito, eu consigo colocar, eu consigo fazer com que o meu cordãozinho suba cada vez mais. Por isso, fique com essa imagem hoje. O teu cordãozinho está sendo construído para baixo ou para cima, né? E aí é bom a gente dar uma olhadinha nesse cordãozinho, né? Lembrando que o cordãozinho pode nos leva com certeza ao céu. E aí automaticamente a felicidade, a realização pessoal, o prazer, né? E aí a gente vai poder sorrir com mais tranquilidade, com mais amor no coração. As pessoas vão se sentir bem ao se aproximar de nós. Então que o Senhor nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça de produzirmos sempre bons frutos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.